Vamos então falar sobre Nietzsche. Nietzsche também, né, é um filósofo muito famoso e por isso mesmo é perigoso falar sobre ele, porque as pessoas vão ter opiniões bastante divergentes, porque vai ter muitas pessoas que já leram, muitas pessoas que já formaram, né, uma ideia própria de quem seria esse autor. Eu acho que muita coisa não é dita, é muito focado muitas vezes no anticristianismo de Nietzsche. Ele teria sido só, como ele mesmo se declarava, né, um anticristo. Mas as ideias dele é mais do que isso. Eu não sei exatamente de onde ele tirou algumas ideias anteriormente, mas alguns temas que ele aborda faziam parte, né, de uma ideia reacionária. Ele serviu, né, em grande medida a autores reacionários, apesar de que ele também, pela revolta dele, né, principalmente anticlerical, ele é muitas vezes, né, citado pela esquerda, principalmente hoje em dia, mas alguns conceitos dele eram muito comuns em reacionários. Por exemplo, o eterno retorno, a ideia de que a história é cíclica, de que, de certa forma, há uma era, ele dizia, né, uma era heróica, depois o ser humano iria se degenerando. A palavra degeneração é muito importante, né, dentro de uma visão reacionária, e eventualmente chegaria ao último homem. O último homem, né, ele descreve como exatamente o oposto do homem heróico. O homem heróico é aquele homem que enfrentava, né, dificuldades, que fazia atos heróicos. E o último homem, ele é um homem que só pensa no conforto. Ele vive, né, ele era um homem moderno, que ele dizia, né, era justamente o homem que ele se preocupava, ele era gentil, ele era incapaz de realizar qualquer grande ação, ele era pacifista, né, antiviolento. E no seu livro, né, Genealogia da Moral, ele fala dos primeiros aristocratas, né, e da diferença entre o bem e o mal, e o bom e o ruim. Que esses primeiros, né, aristocratas eram heróicos. Porque nesse sentido, havia lá, por exemplo, todas as pessoas, né, vivendo na floresta, né, em harmonia, podemos dizer. De repente surgiu, né, uma elite, né, homens fortes, corajosos, que dominaram os outros e formaram o primeiro Estado, né, formaram o primeiro governo. Esse então formou-se a primeira aristocracia e os primeiros escravos. Para os aristocratas não havia bem e mal, havia apenas bom e ruim. Você era bom no sentido de que você era capaz, mais capaz do que as outras pessoas, ou você era ruim no sentido de incapacidade, você era capaz de agir ou era incapaz de agir. E o que a ideologia escrava criou? A ideia de bem e mal. Quando você age, você é capaz de agir, você é mal, porque você influencia, você tira o conforto das outras pessoas, não é? No sentido de que você força as pessoas a trabalhar para você e gera muitos problemas nesse sentido. Quando você é incapaz de agir, ou seja, quando você se parece com um escravo, você é bom. Então a ideia de o cara bonzinho, o cara que esse escravo, por ser incapaz de agir, ele transformava a própria ação em algo mal. A intenção de Nietzsche era justamente ressignificar a moral. Então, assim, as pessoas chamam ele de nihilista. Ele era um nihilista moral, mas em outros aspectos ele era um antinihilista, e eu vou chegar lá nesse ponto. Mas então é muito interessante que esse aspecto, né, de Nietzsche não é muito citado. E por que ele não gostava do cristianismo? Porque o cristianismo ele era igualitarista. Ele achava que o cristianismo tinha derrubado, né, o Império Romano, da mesma forma, né, que as tendências socialistas eventualmente derrubariam o Ocidente. Isso ele expressa no seu livro O Anticristo, né, onde ele compara, muita gente coloca como oposto, né, o cristianismo de um lado, o comunismo de outro. Para Nietzsche era a mesma coisa, todos eles surgiam do mesmo, do ressentimento escravo, ou seja, do escravo odiando o senhor por ser melhor que ele. Então,
A única diferença é que o cristianismo era numa época ainda que Deus estava vivo e o comunismo surgiu numa época que Deus estava morto. Não no sentido de que ele era anti-Deus. Ele, na verdade, ele lamentava a morte de Deus. Se você ler a citação inteira, ele está lamentando, né, a morte de Deus, né, matamos Deus, que água poderá lavar o sangue de nossas mãos? No sentido de que tudo seria diferente a partir dali. E apesar dele ter esse tom reacionário, ele não se arriscava mais a justificar metafisicamente o pensamento dele. Ele dizia que esse tipo de coisa não tinha mais lugar naquela sociedade materialista, naquela sociedade científica do século XIX. Por isso que ele cita, então, que Deus está morto. Aí no seu livro O Anticristo, né, ele compara, né, o cristianismo e o socialismo. Ele fala que a compaixão é uma forma de você espalhar o sofrimento. Então ele fala muito, principalmente também no Crepúsculo dos Ídolos, né, ele tece grandes discursos contra a compaixão, que ele considera o enfraquecimento, né, do caráter de uma pessoa, quando essa pessoa ela se compadece. Porque o nobre, né, o aristocrata, ele não tem compaixão, porque ele acredita acima do sofrimento. Ele fala até uma coisa muito interessante, que a gente não sente pena de uma formiga. Tem um monte de formiga aqui no meu pé, que de vez em quando eu tenho que pisar em uma, porque acho que eu estou no meio do caminho de formiga aqui. Para mim, o que significa a morte de uma formiga? Absolutamente nada. Para um servo, para um rei, o que significa a morte de um servo? Talvez um pouco mais que nada, mas não muita coisa. Então, quem é superior não se importa com o inferior. E quando você tem compaixão, significa que você está se colocando no mesmo nível do que aquela coisa pelo qual você está se compadecendo. Eu faço questão de falar o lado mais obscuro de Nietzsche, porque é o lado que todo mundo ignora, que todo mundo tenta transformar o Nietzsche num santo. Nietzsche, quando deram chicotada no cavalo, ele chorou. Porque ele já estava doido, né? Porque ele já estava com problemas mentais sérios e ele já não era mais ele mesmo. E ele tem um tom muito revoltado, né, no seu livro, incompatível com esse tipo, né, de pensamento. Mas é empolgante de ler, por isso mesmo ele é um autor tão famoso que ele é muito fácil de ler. Você não enjoa, você começa a ler, você quer ler até o final. E outro aspecto importante era o antinihilismo dele. O que para ele era o nihilismo? Era a falta de significado na vida. Era a negação do eu. E nesse aspecto ele se opôs a Schopenhauer. Ele era um discípulo de Schopenhauer. Ele dizia, né, que Schopenhauer era professor dele. Ele discordou de Schopenhauer num ponto. No ponto de que a vida não tinha sentido, né, que deveríamos sermos indiferentes à vida, né, porque para Schopenhauer a própria noção de indivíduo era uma ilusão, né, nós fazemos parte do todo, né, como eu já falei no meu primeiro vídeo. Então, para Nietzsche, o indivíduo deveria ser afirmado, a vida deveria ser afirmada, e você se torna, né, o super-homem, que é um conceito também muito importante. Você se torna o super-homem quando você aceita tanto a parte ruim quanto a parte boa da vida. E você aceita de braços abertos a vida como ela é. Quando você, por exemplo, a gente vê um filme. Se a gente visse um filme todo perfeitinho, onde tudo acontece, todo mundo é feliz o tempo todo, seria um filme chato. O que torna um filme interessante? É o drama, a ação, a dificuldade pelo qual os personagens passam. E nesse aspecto, a vida, né, ela se torna interessante justamente pelas dificuldades, pelas coisas difíceis pelas quais passamos. E ele fala até que deveríamos agradecer pelas pessoas e pelas coisas que nos trazem problema, porque essas coisas é o que nos tornam mais fortes, né? Outra frase famosa dele, né, o que não mata nos fortalece. Então ele achava que a gente deveria encarar com os braços abertos a dificuldade da vida, ver a vida como um desafio. A vida em si mesmo era boa o suficiente. A vida em si mesmo ela tinha significado por ser como ela é. A gente não precisava de uma justificação metafísica, a gente não precisava também negar a vida. E por isso também ele fala mal do budismo. Aí você fala, mas de onde ele arrancou o budismo, cara? Lá no meio da Europa. Porque Schopenhauer era um grande fã da filosofia oriental, do qual ele extraiu muita coisa do que ele falou, principalmente no seu niilismo, né? Que ele, exatamente como os budistas procuravam o nirvana, né, através de uma espécie de estoicismo, de negação
da vida, que ele considerava uma negação da vida, ele então também ele critica bastante o budismo nesse sentido, apesar de que ele achava o budismo menos ressentido do que o cristianismo ou o comunismo, por ele ser menos revoltado contra, né, a aristocracia. Na vida pessoal de Nietzsche, ele foi um cara muito diferente, né, de um aristocrata forte, né, ele tinha problemas respiratórios, ele se aposentou na faculdade que ele trabalhava com 20 e poucos anos, né, a partir daí ele viveu com uma pensão, ele tentou se casar, ele era tão tímido que ele pediu para um amigo dele conversar com a mulher pelo qual ele é apaixonado, que ele se envolveu por pouco tempo com ela, mas era uma mulher, digamos, da vida, uma mulher que gostava de curtir. O próprio Nietzsche também, ele fala, por exemplo, mal de bebidas alcoólicas, então a gente imagina, Nietzsche só ficava preso no seu quarto, a divergência em relação a isso. Uns pintam Nietzsche como um cara que gostava de beber, de sair, de ficar com prostituta, outros que ele era um cara que só ficava no quarto sozinho. Mas essa mulher pelo qual ele se apaixonou, ele pediu para esse amigo conversar com ela, ela não aceitou, depois ele pessoalmente foi conversar com ela, ela novamente não aceitou, e que se saiba, ele nunca mais tentou ficar com nenhuma outra mulher pelo resto da vida e morreu sozinho. Aos 40 anos, ele começou a ter problemas sérios mentais, não se sabe o motivo. Uma das teorias que eu já vi é que ele teria pegado sífilis de prostitutas que ele ficaria, mas não há nada muito certo, né, sobre realmente o fim de Nietzsche. Ele tinha uma irmã que idolatrava ele, a irmã dele ajudou ele muito a vender os livros dele. Quando Nietzsche, depois da morte de Nietzsche, ela continuou propagando o nome dele. Muita gente, né, associa, lembra que Hitler, por exemplo, gostava de Nietzsche, mas Nietzsche era um autor alemão, e então era meio óbvio, né, que um autor famoso seria elogiado por um líder político daquele país. Não haveria motivo para Hitler falar mal de Nietzsche ou qualquer outro autor famoso, né, alemão, exceto Karl Marx, talvez, né? Mas ele critica o antissemitismo, ele chama até que os judeus são a raça mais forte da Europa, que os antissemitas sempre perderiam no final. E se você for pensar o ressentimento, né, que os nazistas tinham contra os judeus, era exatamente o ressentimento que o escravo tinha contra o senhor. Eles acusavam os judeus de serem a elite econômica, a elite intelectual, a elite cultural, que estava tirando a cultura da Alemanha e colocando uma cultura própria. Ele não tinha... O racismo deles contra os judeus não era um racismo tipo assim, aquele povo é inferior porque está lá na Idade da Pedra ainda. Não, eles consideravam os judeus superiores que estavam dominando os alemães, e é um ponto de vista ressentido. Quando você acha que tem uma elite te dominando, você está assumindo, né, esse ponto de vista do escravo ressentido contra o aristocrata que é mais capaz do que você. E ele critica os antissemitas justamente nesse aspecto. Então, ele não fala muito sobre esse tema, porque o antissemitismo era algo que fazia parte da cultura alemã, mas não era algo tão presente assim, igual no começo do século XX, então ele não se atém muito nesse fato, mas ele nunca justificaria o antissemitismo tal como veio a ocorrer depois, né? Sobre Nietzsche, o que eu tinha para falar é isso, né? Há muitos trechos poéticos do livro dele, muitos trechos onde ele é ameno, né, onde ele fala coisas bonitinhas, e com certeza, né, quem compartilha, né, coisas dele e gosta de Nietzsche vai olhar mais por esse lado, mas Nietzsche, ele queria ser, como ele mesmo, né, se descreveu, ele queria ser dinamite, né, ele queria causar um impacto muito grande, ele queria criar ideias que fossem no limite, ideias que fossem realmente desafiassem, né, questões da época. E eu acho que Nietzsche deveria ser lembrado dessa forma. Ele foi meio que sofreu meio que uma redenção, justamente por ele ser tão anticristão. Ele foi meio que redimido pela esquerda, pelo seu antirreligiosismo, e a direita esqueceu dele justamente por esse lado revoltado dele, mas
Eu fiz questão aqui de destacar o aspecto mais ousado, né, de Nietzsche, porque ele, sem dúvida, ele não queria ser lembrado, né, como um novo Jesus de paz e compaixão, né? Ele queria ser o anticristo. Aliás, quando ele estava enlouquecendo, né, ele escrevia nas paredes, né, eu sou o anticristo. Até que no final ele ficou na cama, né, não conseguiu mais se mexer até a sua morte. E a sua irmã cuidou dele até o último dia. A irmã dele gostava dele desde quando eles eram crianças. Quando ele começou a se envolver com essa mulher que ele chegou a pedir em casamento, a irmã dele teve muito ciúme. Apesar de que a irmã dele se casou, né, teve filhos, teve família. Mas é muito interessante assim, essa união que os dois tiveram. E apesar dele ter todos os problemas que ele tinha, problemas de saúde, a irmã dele sempre acreditou que era um grande escritor e que um dia ele atingiria fama, e algumas pessoas falam até mal dela, que ela seria dominadora. Não, ele provavelmente, se não fosse ela, ele teria tido uma vida muito mais complexa, muito mais solitária, né? Mas é isso que eu tinha para falar sobre Nietzsche. Menos do que eu esperava.